Olá, hoje eu trago para você um assunto psíquico que pode ser muito sutil no início, mas é muito sério. Nós vamos falar sobre síndrome de Diógenes ou síndrome de acumuladores, que são aquelas pessoas que acumulam muitos objetos inúteis. E quem vai explicar por que isso acontece, quando e como isso acontece é a psicóloga e psicanalista Thaís da Silva Pereira, que está aqui ao meu lado no programa de hoje. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada pelo convite, Vaceira. Vamos começar a entender o que é síndrome de Diógenes, em que consiste isso, Thaís? Bom, primeiro é importante entender que a síndrome de Diógenes ela vai muito além para a questão da acumulação, que é sim um ponto fundamental desse que a gente pode chamar de um conjunto de sintomas que denominam um sofrimento mental. Primeiro, essas pessoas não têm muito critério, não têm muita crítica a respeito do problema que elas vivenciam. Essa questão do acúmulo de objetos, se dá de objetos inúteis, objetos que para quem está de fora não tem nenhuma serventia, mas que para essas pessoas em algum momento pode ser muito útil ou tem algum sentido que para aquela pessoa só ela pode dizer qual é. Outra característica importante é o isolamento social, o distanciamento, a ruptura de alguns vínculos importantes pode acontecer também. Vínculos afetivos, profissionais. Profissionais, afetivos. Um distanciamento do mundo externo. Essa barreira de objetos concretiza um pouco disso. Você acha que tem uma visão distorcida do mundo, então, quando ele passa a acumular, ele acha que aquilo para ele é importante, enquanto todos ao redor percebem que aquilo não é importante? Tem uma certa distorção. Não quer dizer que quando a gente vai conversar com essas pessoas, eles vão ter um discurso muito delirante, desorganizado. Não, nem sempre. Existem pacientes que têm uma psicose associada, mas muitos não têm. É na sutileza do discurso desses pacientes, dessas pessoas que acumulam, que aparece ali uma distorção, principalmente em relação a esses objetos, que para quem está de fora não tem nenhuma utilidade, às vezes objetos como embalagens de pizza, lixos mesmo, que a gente até pode pensar, mas poderiam ser reciclados. Não, não tem, ficam ali acumulados, mas na fala dessas pessoas em algum momento vai ter uma utilidade ou eles preferem que fique ali, perto deles. Mas fica acumulado assim, de certa maneira, catalogado, desorganizado dentro de casa ou assim, solto? Vai tomando conta de todos os ambientes? Tomando conta de tudo. É diferente do colecionador, né, que tem um critério de organização. Na síndrome de Diógenes não tem critério. Nem sempre tem um critério até dos objetos. Às vezes são vários objetos que nem sempre tem uma lógica da ligação e da associação entre eles, para a gente que está de fora, e que normalmente estão espalhados, vão se acumulando de fato, em alguns casos extremos, inclusive a gente não consegue entender como a pessoa consegue conviver naquele ambiente, viver naquele ambiente. Thaís, você é professora nas universidades, professora universitária tanto na UniUB, Universidade de Uberaba, como na UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É possível, é claro que em toda essa formação, e você também participando da formação, da construção, na formação das pessoas, como é que você entende, do ponto de vista da psicologia, se existe um fator desencadeante para a síndrome dos acumuladores ou não? Bom, o que as pesquisas nos mostram é que metade dos casos, até hoje descritos na literatura, tem uma associação com algum transtorno psiquiátrico prévio. Então, nesse caso, a síndrome de Diógenes ela seria secundária. Ela já teria um transtorno que abriria as portas para ela acontecer, quase como um conjunto de sintomas desse transtorno. Como, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia. Que é o toque, né? Que é o toque. Já está muito falado aí na sociedade, né? O toque. A esquizofrenia, alguns casos de depressão grave, demência, a maioria das pesquisas mostra uma associação com a demência, principalmente em idosos. Então, tem alguns transtornos de personalidade que podem abrir as portas, mas é metade. E a gente fica pensando, e a outra metade? O que é que acontece? Ainda precisa de muita pesquisa, porque pode sim ser enigmático. Tem situações que a pessoa não tem nenhum tipo de transtorno, mas alguma situação estressante pode acontecer, por exemplo, uma perda, uma separação,
uma mudança abrupta na vida, uma situação de violência, que pode abrir as portas para o transtorno, para a síndrome de Diógenes aparecer. O que ela emite, assim, psiquicamente, quando ela pensa assim, vou acumular, vou guardar? É uma insegurança, será? É um medo? É uma frustração? O que vem atrás disso aí? Nem sempre existe uma intenção tão clara por trás desse acúmulo. A gente pode pensar assim, na maioria dos transtornos de alguma forma, psíquicos, sofrimentos psíquicos, eu prefiro chamar assim, o sintoma é uma forma de contar sem querer ao mundo, né? E ao mesmo tempo lidar com aquele sofrimento. E nem sempre isso é claro, na maioria das vezes isso é inconsciente. Então, é sofredor? Se é inconsciente, ele tem não... algo que está mobilizando um sofrimento e a forma de lidar, que a gente vai chamar de sintoma, acaba apaziguando, sim. Agora, o sofrimento, só o próprio paciente pode dizer pra gente qual é. E às vezes você entende que ela também pode ter uma dificuldade em definir por que ela está sofrendo, por que ela está fazendo aquilo? Por isso que é importante a ajuda profissional. Porque a pessoa, na maioria dos casos, né, nesse caso da síndrome de Diógenes, começa a acumular. Para ela aquilo tem um sentido quase que vital, visceral, ela não consegue abrir mão daqueles objetos, por mais inúteis que eles possam parecer, por mais que o ambiente vai ficando inabitável, mas ela não sabe o porquê daquilo. Ela sabe que aquilo tem um sentido para ela. E aí, em alguns momentos, alguém tem que se aproximar e entender o que está acontecendo. Significa dizer que ela tem um apego, uma possessividade na vida, no conjunto todo, ou é só naquele caso ali mais específico? Nem sempre tem isso em todas as situações, mas é o mais comum, sim, que esse comportamento de apego, de dependência possa acontecer em outras situações da vida. Só que quando a síndrome de Diógenes se instala como tal, é como se tudo isso se deslocasse para os objetos, né? Foi interessante você ter feito essa pontuação. Em algum momento da vida, parece que todo esse afeto, toda a ligação afetiva, todo o vínculo, todo o apego é deslocado e concentrado nesses objetos, que pra gente é um enigma. Por que esses objetos, né? Principalmente objetos que para o resto da sociedade às vezes não tem mais serventia, mas para aquelas pessoas tem. Por isso que é importante entender que existe um sofrimento instalado atrás disso. E a ajuda, você acha que esse paciente ele é resistente à ajuda? Como é que é feito, é conduzido para ele receber ajuda se ele não percebe muito bem que ele está doente? Sim. Na maioria dos casos existe uma negação importante, né? A maioria dos pacientes, isso a gente percebe tanto na clínica, né, na vivência, nos atendimentos, assim como na literatura, tem pouca capacidade de compreender que é um quadro que precisa de ajuda. E mesmo aqueles que conseguem receber ou ir até um serviço de saúde, ou receber alguém de um serviço de saúde, por exemplo, vai ter um tempo para quebrar um pouco das resistências e entender que algumas questões precisam ser mudadas. Então precisa de muita sensibilidade, muito tato para lidar com as pessoas que têm essas características da síndrome de Diógenes. Thaís também é especialista em saúde e tem mestrado em psicologia clínica, né? E como que, quando chega um paciente, como é que você conduz, como é que é conduzido para ele melhorar? Tem a parte medicamentosa ou não? Quando precisa da parte medicamentosa, aí a orientação é que encaminhe para um colega psiquiatra, para que ele possa fazer essa avaliação e a condução do tratamento com as medicações psicotrópicas. Agora, o que normalmente acontece é que raramente esses pacientes vão parar num consultório de psicologia para uma psicoterapia. Primeiro por isso que por essa razão que a gente conversou, da baixa crítica a respeito do problema vivenciado, mas principalmente porque também precisa de muita capacidade de
entendimento para poder pedir ajuda. Então, o que acontece na maioria das vezes? Essas pessoas recebem a solicitação de ajuda por outro. Então, um vizinho, um familiar ou alguma unidade básica de saúde próxima é acionada e aí eles podem trazer ajuda para o paciente, normalmente na própria casa do paciente. Então, o que funciona mais nesses casos? Pensando que poucos pacientes vão até o consultório. O profissional ir até a casa da pessoa que sofre da síndrome de Diógenes. Então, uma pessoa da família pode acionar um profissional, um vizinho, né? As unidades básicas de saúde, pensando no SUS, seria uma forma de acionar um serviço rápido. Que eles têm esse trabalho de ir até as residências pela visita domiciliar. Em casos graves, né, que a gente percebe que precisa de um trabalho mais especializado, os CAPs, também os Centros de Atenção Psicossocial, também podem fazer esse trabalho. No nível do contrato particular, né, existem profissionais de saúde mental que trabalham com um atendimento chamado acompanhamento terapêutico, que a gente chama de AT. O AT é um profissional de saúde mental que ele sai desse enquadre tradicional do consultório, das quatro paredes, principalmente para casos graves, como alguns casos de síndrome de Diógenes, em que o paciente não tem condições de ir até um consultório, e aí esse profissional vai até a realidade do paciente e faz um trabalho pensando nessa proposta de se inserir no contexto da vida daquele paciente e acompanhá-lo ali nas dificuldades do dia a dia. Isso é muito utilizado em pacientes de saúde mental de modo geral, e para a síndrome de Diógenes eu penso que, além desses serviços que a rede de saúde contempla, no nível de um trabalho autônomo seria interessante. Quando você fala em baixa crítica, você refere-se à falta de uma higiene pessoal, a uma falta de pudor, tem a ver com isso? Um pouco. A baixa crítica seria uma baixa capacidade de insight, de entender o que está acontecendo e entender que aquilo é um problema real, né? De discriminar, de um bom senso a respeito do que está acontecendo. Isso pode, inclusive, entrar na parte da higiene pessoal e do cuidado do ambiente, que é uma característica são duas características importantes da síndrome de Diógenes, sim. E aí, Thaís, em que fase da vida existe uma faixa etária onde é mais predominante? Sim. É mais predominante em idosos. A partir de 60 anos, principalmente a partir de 60 anos. E como também está muito associado à demência, acaba também se associando mais a essa faixa etária. E em relação a homem e mulher, tem uma diferença aí? Não, isso não tem. Nada descrito nas pesquisas. E agora eu quero saber assim, a diferença que existe. A gente fala no acumulador, mas nós temos o acumulador compulsivo, né? Tem o acumulador compulsivo, tem o acumulador que não é compulsivo, isso você que vai explicar. E nós temos o colecionador. Então faz essa distinção aqui para nós. Tá. Vamos primeiro pelo oposto. Então, o colecionador, ele tem essa característica de ter uma afinidade, uma ligação afetiva com um objeto específico, né? Então, por exemplo, um relógio, obras de arte, moedas, chaveiros, canecas. Chaveiros. E aí, esse objeto tem algum sentido para aquela pessoa, que também só ela pode dizer, né? Mas tem um objeto específico em que eu sinto um prazer, né, em colecionar e ter uma ligação lógica para mim, às vezes histórica, daquele objeto. Então, alguns fazem uma linha do tempo e fazem um mapa ali daquele objeto no mundo. Então, tem uma lógica mais estabelecida. E em muitos casos não tem nenhum tipo de sofrimento aí, ou não tem um problema, uma limitação que vem a partir daí. Ou grandes limitações, pelo menos. O acúmulo, digamos que o acúmulo natural, né? Nenhum de nós podemos escapar disso. Pode acontecer qualquer um de nós. Então, às vezes, acumular papéis, documentos, fotos, alguns objetos por um tempo. Mas qual que é a diferença que fala? O que nos transforma, às vezes, numa síndrome de Diógenes? Poder, de fato, se questionar a respeito disso. Então, por exemplo... Eles estão perto ou não? É uma linha muito tênue, o normal e o patológico de um modo geral, né? Inclusive nesses casos. Então, é uma linha muito tênue
mas com diferenças importantes. Então, no caso de um acúmulo normal, em algum momento essa pessoa vai se incomodar com isso e vai falar, poxa, assim, não tá dando, eu preciso dar um jeito nisso, né? Eu preciso chamar alguém para me ajudar, eu preciso pôr isso em dia, aquela desorganização incomoda o sujeito, por mais que em algum momento ele não saiba muito bem como lidar com aquilo. No caso da síndrome de Diógenes, nesses acumuladores, né, que se tornam de fato um sofrimento importante, primeiro tem um baixo incômodo a respeito dessa desorganização e desses objetos que vão invadindo toda a vida do sujeito. Né? É como se eles tivessem mais tolerância para essa desorganização, para esse acúmulo. Não tem essa linha do tempo, essa ordem lógica do colecionador, né? Um objeto ali definido. São objetos variáveis, lixo, embalagens, misturados com livros, misturados às vezes com comida. Então tem uma desorganização ali instalada. E na maioria das vezes não entendem o quão grave é aquilo que está acontecendo na vida deles. Diferente de alguém que acumula, às vezes se pega numa situação de acumulação durante a vida. E eles têm uma característica, pode ser definido de uma maneira socioeconômica, cultural? Tem algum que predomina aí ou não? Não. É interessante isso. Na literatura não tem nada que justifique a respeito de diferenças socioeconômicas ou diferenças em aspectos cognitivos. Inclusive, tem muitos casos relatados de pessoas com uma vivência e uma história aí socioeconômica interessante durante a vida e que isso, em algum momento, a desorganização vinda da síndrome de Diógenes acontece. Inteligência, sim, é um conceito que está bastante estudado e bastante refletido, mas eu posso te perguntar se são pessoas consideradas dentro do nível normal da inteligência ou abaixo? Não tem também isso descrito na literatura. A inteligência também não é algo que seja determinante para a síndrome de Diógenes. Também tem uma variedade de amostras aí, né, nas pesquisas e todas elas acabam revelando que diferentes níveis de respostas a respeito da inteligência podem também desenvolver síndrome de Diógenes. Então, dentro desse padrão, Thaís, você tem índices, por exemplo, índices mundiais, índices no Brasil, que demonstram quanto que nós estamos tendo dessa patologia e se tem um crescimento? Então, o que as pesquisas mostram, de um modo geral, né, no mundo, uma incidência que acontece é de 5 para cada 10 mil pessoas. Então, não é algo que deve ser ignorado, mas ainda não é uma epidemia, algo que tem uma relevância tão grande nos casos de sofrimento psíquico. Acontece, a gente tem que se atentar, essas pessoas têm que ser cuidadas, mas é um número que tem certa expressão, mas ainda não é algo alarmante. Mas o que é alarmante nesses casos? Como essas pessoas vão se isolando muito, a dificuldade de acesso aos serviços ou o distanciamento da família, dos vínculos, isso vai deixando esses sujeitos cada vez mais isolados e a possibilidade deles se tratarem diminui muito perto de outros casos. Esse vínculo familiar aí compromete bastante, então, quem tem essa síndrome? As relações de afeto, marido e mulher, relacionamento com filhos, relacionamento do trabalho, se ele isola, ele sai do mercado de trabalho? Sim, pode comprometer muito a vida desses sujeitos. Primeiro porque, de fato, a vida fica pouco prática e pouco útil mesmo, porque vamos pensar uma casa onde você não consegue circular, porque ela é dominada por vários objetos onde você não se encontra, né? Aí já pensando no trabalho já é uma dificuldade. Pensando na família, as pessoas que convivem com essa pessoa que sofre da síndrome de Diógenes têm muita dificuldade de compreender. Inclusive, em alguns casos, a família não entende nem que isso é um problema. Algumas pessoas vão por um julgamento como se fosse somente falta de higiene, né? Como se fosse sujeira, como se fosse um descuido, não entendem que tem um sofrimento ali por trás, né?
E aí alguns familiares vão se afastando também, porque conviver nesse ambiente também é muito, muito complicado. Geralmente quando ele vai estocando também alguma coisa, é difícil para a pessoa, quem não está com esse problema, de entender, alguém da família, né? Aceitar, entender, como é que ela vai fazer uma reeducação. Porque às vezes ali tem um monte de livro, a pessoa vai lá, alguém na casa, vai, organiza direitinho, mas se tira um, a pessoa que tem a patologia, que é um acumulador, percebe e já cria um caos, né? Sim, é um caos de fato. Aí você percebe que tem um sofrimento mesmo. Quando há uma ameaça de retirar algo ou mexer naquela organização, entre aspas, que a pessoa cria. Aí vem à tona o sofrimento, porque de fato se instala uma crise na hora que a ameaça daquele castelo de objetos possa desmoronar. O sujeito revela o seu sofrimento. Thaís, e como proteger uma criança que está ali convivendo diariamente com um adulto com esse comportamento? Para não achar que aquilo está dentro da normalidade, né? Isso. Bom, eu digo sempre que qual que é o momento em que a gente precisa se aproximar e colocar um limite mais claro, né? Principalmente quando nesses casos existe uma capacidade de se prejudicar ou prejudicar o outro, né? De se colocar em risco ou colocar o outro em risco. E quando tem uma criança nesse ambiente, isso tem que ser olhado com mais cuidado ainda. Então, é fundamental que nesses casos um suporte psicossocial seja frequente na casa dessa pessoa, com visitas domiciliares, fazendo uma tentativa de vinculação com essa família ou com essa pessoa que tem esse comportamento acumulador, pensando no bem-estar dessa criança, inclusive comunicando isso, né? Porque pode chegar num ponto que, em alguns casos acontece que, em casos extremos, inclusive instâncias jurídicas são acionadas. Porque fica inabitável e começa a afetar os vizinhos, a rua, às vezes mau cheiro, às vezes bichos mesmo, né? Insetos que podem aparecer, e aí isso pode prejudicar de fato a saúde da comunidade. Então, em alguns casos, um terceiro tem que intervir, né? Em casos extremos, isso às vezes é necessário. Nós já vimos casos aqui em Uberaba que foram assim, bem noticiados, né, de família que chega a tirar assim, caminhões de lixo de dentro da casa e a pessoa fica naquela resistência para não deixar sair o lixo, né, que foi acionado até por vizinhos porque estava comprometendo a vizinhança. Sim. Então, isso acontece muito perto de nós. Acho que a gente tem que ficar com os olhos mais abertos, então, e saber ali, falar, nossa, está começando, ou eu próprio tenho que me policiar, estou começando a acumular. Sim, isso é sempre saudável, é uma aposta em saúde mental, né? Você se conhecer, você se analisar, você observar as pessoas, isso é saudável, né? Porque a gente se mantém não sob vigilância, não sob controle rígido, mas a gente vai se observando e percebendo, opa, isso eu preciso mudar, isso eu tenho que ficar atenta, isso eu acho que eu tenho que pedir ajuda, isso está me trazendo sofrimento, ou essa pessoa, será que ela não está precisando de um suporte, de ajuda? Então, uma pessoa que sai pouco de casa, que não tem muito contato com a vizinhança, que você percebe que não recebe ninguém em casa, que você percebe ali que o quintal, que a casa vem se amontoando de coisas. Às vezes se aproximar dessa pessoa, perguntar o que está acontecendo, às vezes entender um pouco daquela realidade, é uma forma dessa pessoa se abrir um pouco mais, inclusive para em algum momento aceitar ajuda. Vou te dar um exemplo, Thaís, de uma pessoa que compra muito camisetas dos mesmos modelos, cores diferentes, mas chega em casa, guarda tudo assim, separadamente, cor com cor, como se fosse mesmo uma loja, né? Pode ser enquadrado, pode ser pensado em acumulador, porque a pessoa não vai fazer uso daquilo. Tá. Vai ser o prazer da compra. Sim. Então, nesse sentido, não necessariamente seria uma síndrome de Diógenes, né? Porque a síndrome de Diógenes
tem uma configuração de vários sintomas e a acumulação é um dos principais sintomas, mas não é o único. Então, a gente poderia pensar que uma pessoa acumuladora, que tem uma certa... a gente pode pensar numa compulsão, pensando rápido, assim, numa compulsão por compras, ou até uma questão de um colecionismo por trás disso também. Mas não necessariamente é a questão da síndrome de Diógenes. Como que a gente pode pensar que pode ser uma síndrome de Diógenes? Se associar com a questão do isolamento, da negligência consigo e com o seu ambiente, aí sim. Bom, aí então você já me leva a descartar um item, porque se a pessoa sai para fazer as compras, ir à loja, trazer, ela não está isolada, né? A princípio a gente pode pensar nisso, sim. E tem uma organização ali das cores, né? O que na síndrome de Diógenes não tem esse critério. E vamos a um outro exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa guarda muito equipamento, parafuso, chave de fenda, alicate, essas coisas dessa área aí. Mas assim, não guardadinho não, ao contrário da outra. Fazendo as consultas aqui, né? Mas dando um exemplo para ficar bem claro o que a gente pode estar pensando didaticamente. Pode ser vista como da síndrome de acumuladores? Acumulados de uma forma desorganizada. Desorganizada. Bom, mas que tem paixão por tudo isso. Por ter essas... Pode ser mais também uma questão de colecionar. Porque colecionar nem sempre também vai estar, apesar de ter um critério ali, uma lógica por trás, nem sempre vai ter essa questão da organização, né? De tudo em caixinha, separadinho, por cores. Tem gente que, por exemplo, coleciona, como você disse, peças ou coleciona relógios, isso está tudo numa caixa, né? Ou está tudo espalhado numa sala. E não necessariamente é síndrome de Diógenes, mas sim um apreço por um objeto específico ou por uma gama de objetos específicos. Me parece mais uma questão também de colecionar, a não ser que tenha a questão do isolamento, da negligência com a higiene, com o ambiente, não ver nenhum problema nisso. O consumismo, ele está, de certa forma, atrelado à síndrome? Porque hoje tem uma infinidade de produtos bem acessível e muitos de cores variadas, depois vem mais lançamento disso, daquilo. Você acha que a literatura traz alguma coisa na pessoa que é consumista? A literatura não traz, mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso sim, né? O consumismo, ele é um sintoma do nosso tempo, né? É um sintoma do neoliberalismo e isso traz outros tipos de sofrimento, né? Então, esta questão de um buraco sem fundo, né? Algo que não cessa, então eu preciso de cada vez mais, eu preciso sempre estar nesse movimento de ter, né? De comprar, de consumir e cada vez no ritmo mais acelerado, as coisas cada vez mais descartadas. Porque a gente vê o consumismo digital, né? Isso. Você está falando de ter, logo tem um lançamento diferente, não sei o quê. Agora, então, eu acho que isso de precisar se apropriar das coisas materiais é sim uma característica que a gente pode até pensar num diálogo com a síndrome, a questão da importância do objeto concreto. Mas o que diferenciaria nesses casos? É que na síndrome não há um descarte. Né? Então, se... Ele guarda, né? Se no consumismo eu compro uma camiseta, de repente eu tô com um monte de camiseta que eu não lembro mais, eu vou descartando aquilo, o celular por outro... Na questão da acumulação da síndrome de Diógenes, a pessoa não consegue se desfazer. É possível definir um tempo no avanço da síndrome, no desenvolvimento dela, a partir do momento em que ela se instala? Como que ela avança? É devagar? É rápido? Sim. É muito raro algo que venha do nada, né? Existem até situações mais abruptas, principalmente depois dessas situações de estresse ou de trauma. Aí sim, isso pode aparecer de uma forma mais rápida. Mas normalmente esse comportamento ele vai se desencadeando. Esse isolamento ele vai sendo construído durante o tempo. Por isso que eu falei da importância da gente se observar e observar as pessoas próximas a nós, porque naquele momento a gente falou sobre isso, porque pode ser que em algum momento eu perceba que aquela pessoa está se isolando, que ela está cada vez mais
se rodeando ali de objetos, não se desfazendo, com uma negligência a respeito do autocuidado, a respeito do ambiente. E aí eu começo a perceber que tem algo acontecendo. Mas isso tem um processo, normalmente. Só que as pessoas falam, de repente, é porque ninguém estava observando, né? A não ser em casos como, por exemplo, em situações de estresse pós-traumático, em que o sujeito acaba tendo uma situação muito violenta para ele, e aí acaba também sendo mais rápido a expressão da síndrome. Nós estamos terminando aqui o programa, mas é importante saber, né, Thaís, que existe tratamento, Sim. Existe um acompanhamento. Sim, é importante que as pessoas saibam, né, que existe ajuda para isso. Se a pessoa que está sofrendo da síndrome de Diógenes, ela consegue entender que ela precisa de ajuda, ela pode procurar pelo SUS, uma unidade próxima à sua casa, um serviço de psicologia, um serviço de psiquiatria, ou se a pessoa prefere fazer isso no vínculo particular, também tem vários profissionais que podem oferecer esse trabalho. Mas também existem serviços que podem ir até essas pessoas quando elas não conseguem procurar ajuda sozinhas. E aí o trabalho pode ser, inclusive, até mais efetivo, porque eu vou até o caos, em vez de esperar que o caos venha até mim no meu consultório. Bom, eu entrevistei a Thaís da Silva Pereira, psicóloga e psicanalista, tem especialização em saúde, mestrado em psicologia clínica, é professora da Uniub e da UFTM em Uberaba. Nós falamos sobre a síndrome dos acumuladores. Você vai ver essa entrevista também, além do canal Câmara, posteriormente no canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia, muito obrigada por estar aqui, viu, Thaís? Obrigada a você. Até breve com mais um programa Movimento.